Olá, meu nome é Valesca, sou professora do curso de Medicina Veterinária na Univiçosa e estou aqui para ministrar a aula sobre fisiologia da termorregulação com ênfase no controle da temperatura corporal e sua regulação. Os objetivos da aula serão conhecer como ocorre o processo de controle da temperatura corporal e compreender como ocorre o processo de classificação e as terminologias utilizadas quanto à temperatura corporal. E nós vamos também entender como acontecem as trocas de calor entre o organismo do animal e o ambiente em que ele está inserido. A partir daí, os nossos principais objetivos serão compreender a classificação e o conceito da termorregulação nos animais e também entender os mecanismos que fazem um controle da temperatura corpórea, finalizando conhecendo os fatores que vão interferir na regulação da temperatura corporal dos animais domésticos. Então, pessoal, vamos iniciar falando sobre o conceito e as classificações que nós temos sobre a termorregulação nos animais domésticos. Bom, o conceito clássico de termorregulação nada mais é do que um conjunto de estratégias utilizadas pelos seres vivos para regular a sua temperatura corporal. Por que isso é necessário? Porque todo ser vivo precisa de uma temperatura ideal para realizar todos os seus processos metabólicos dentro dos seus limites fisiológicos. Tem um outro conceito também que completa esse primeiro conceito, onde justifica que a termorregulação consiste em um mecanismo fundamental para a adaptação e manutenção das espécies animais em diferentes habitats. Então, por que isso é importante? Por que é importante a gente entender esse conceito? Porque existe uma interação muito grande entre o processo de produção de calor interno dos animais domésticos, e aí nós estamos falando principalmente de mamíferos, e existe a interação desse organismo com a sua produção de calor com o ambiente em que ele vive. Então, só para a gente ter uma noção de como que isso é feito, tudo começa a partir da alimentação e do ambiente. Então, vamos lá na fazenda para a gente ter uma ideia de como todo esse processo se inicia. Vamos lá comigo? Para que a gente possa entender como ocorre a termorregulação nos animais, eu trouxe esse bezerrinho aqui para vocês, para que a gente possa começar o nosso entendimento sobre a regulação interna da temperatura. Essa regulação se dá desde o momento do nascimento, quando se iniciam os processos metabólicos do organismo do animal. É importante a gente saber, e nós vamos aprender no decorrer da aula de hoje, que o metabolismo no organismo, ele gera calor, no caso dos animais homeotérmicos, como os bovinos. Então, para que ocorra essa produção de calor e se mantenha essa temperatura numa constância, existem tantos mecanismos intrínsecos, ou seja, mecanismos dentro do organismo do animal, que vão produzir o calor e manter esse calor. E existe a interação do animal com o ambiente que ele vive, porque a temperatura do ambiente também vai influenciar nessa temperatura. Por exemplo, hoje o dia está fresco, então os processos metabólicos que o animal vai produzir vão ser suficientes para manter a constância da sua temperatura, mas se o dia estivesse quente, o metabolismo do animal ele tem que acontecer normalmente. Então, existem mecanismos homeostáticos que vão fazer com que ele consiga dissipar calor para o ambiente, justamente para manter essa temperatura corporal dentro dos limites da normalidade, que a gente chama de limites fisiológicos. Mas se fosse o contrário, se o dia tivesse frio, se a gente estivesse no inverno,
com certeza irão ocorrer ajustes metabólicos para que aumente a produção de calor dentro do organismo do animal, para que ele também mantenha a constância da sua temperatura. Então, nós vamos voltar para o estúdio e nós vamos aprender como que vão ser feitos os processos metabólicos de controle da temperatura interna dentro do organismo do animal e quais são os fatores ambientais que vão interferir nessa termorregulação. A gente vai perceber no decorrer da aula que quanto mais novinho for o animal, maior ele vai ter dificuldade de manter a sua temperatura, justamente porque ele está começando os seus processos metabólicos. E a partir desse crescimento, nós vamos observar que muitas vezes ele precisa do aquecimento materno para manter a sua temperatura, ele precisa de um ambiente mais aquecido, e isso vai variar muito entre as espécies, porque cada espécie tem a sua temperatura corpórea ideal para que sejam feitos todos os processos metabólicos dentro dos limites da normalidade. Então vamos voltar lá para o estúdio e nós vamos aprender como que ocorre cada um desses processos e quais são as diferenças que existem entre as diversas espécies que a gente trabalha dentro da veterinária. Então, pessoal, a partir desse primeiro entendimento, nós vamos agora aprender como que ocorre o controle da temperatura corporal em relação ao metabolismo do animal. Mas para que a gente entenda isso, a gente vai aprender fisiologicamente quais são as classificações que nós temos em relação à termorregulação de acordo com cada tipo de animal. Então, nós temos alguns tipos de classificação. A primeira delas é de acordo com a manutenção da temperatura interna do animal e de acordo com o ambiente onde ele está inserido. A partir daí, nós temos duas classificações. A primeira delas é chamada de animais homeotérmicos. O que isso significa? Significa que animais homeotérmicos são aqueles que vão manter a sua temperatura de forma constante, apesar das variações da temperatura ambiente. Ou seja, de acordo com o ambiente, ele vai produzir mais calor ou não, contanto que a sua temperatura interna se mantenha constante, independente da temperatura ambiente. Uma outra classificação são os animais chamados de pecilotérmicos. Quem são esses? São aqueles animais que a sua temperatura corporal vai sempre variar de acordo com as variações do ambiente. Ou seja, nesse caso, o animal ele vai ter uma temperatura mais alta nos momentos onde o ambiente é mais quente e as suas temperaturas vão estar mais baixas quando a temperatura ambiente for baixa. Então, ele varia conforme o ambiente, diferente dos homeotérmicos, que não vão sofrer essa influência da temperatura ambiente. E nós temos outro tipo de classificação que vai também nessa mesma linha de raciocínio. Então, nós vamos classificar também os animais quanto à sua termorregulação de acordo com a fonte de calor utilizada. Então, de acordo com a fonte de calor, eles podem ser chamados de endotérmicos. A palavra endo, esse prefixo endo, significa interno. Então, esses animais eles possuem produção de calor interna proveniente do seu metabolismo basal. Então, o seu metabolismo basal que vai produzir energia e vai gerar calor para a manutenção da temperatura corporal dentro dos limites fisiológicos. E nós temos uma segunda classificação que é chamada de animais exotérmicos. O que significa? Esse prefixo exo significa o quê? Externo. Então, esses animais, eles vão utilizar fontes externas de calor, como o calor do sol,
para manutenção da sua temperatura corporal. Então, aqui, esses animais, eles dependem de uma fonte de calor externa a seu organismo, que vai promover o controle da sua temperatura interna, ok? A partir daí, nós vamos ter todas as alterações que podem ocorrer de acordo com o ambiente onde o animal vive e também de acordo com a sua necessidade fisiológica, visto que todos esses ajustes que nós vamos aprender daqui para frente, eles são feitos a partir das condições tanto fisiológicas como também das condições do ambiente onde o animal vive. Então, nós vamos falar sempre dos mamíferos, que são os nossos animais domésticos em estudo. E eles, como a gente já aprendeu aqui agora, são animais chamados homeotérmicos ou endotérmicos, porque eles produzem o seu calor internamente e a sua temperatura corporal independe do ambiente onde ele vive. Só para a gente ter uma ideia mais plausível do que eu estou falando, quem já viu muitas vezes os ursos polares correndo na neve ou aqueles cães que arrastam trenó, também lá vivendo muito bem, tranquilos, saudáveis. Por que isso acontece? Porque de acordo com a necessidade do organismo e do ambiente onde ele está inserido, esse corpo, ou seja, esse indivíduo, ele vai aumentar ou diminuir o seu metabolismo para gerar mais calor ou menos calor, de acordo com o ambiente que ele vive. Por isso que lá no conceito a gente fala que a termorregulação, ela consiste na capacidade do animal em se adaptar fisiologicamente aos diferentes tipos de hábitat onde eles podem viver.